Olá, hoje nós vamos então dar continuidade ao nosso curso de termodinâmica e iremos abordar o gás ideal, o modelo de gás ideal, e falaremos também sobre calor. São os dois tópicos que a gente seguirá nesse curso aqui. Bom, então dando continuidade, gente, nossos objetivos, objetivos dessa aula de hoje, a gente vai falar inicialmente sobre como que nós escrevemos um conceito, e como que nós modelamos isso no sentido físico. Então, vamos abordar, descrever e apresentar até uma base histórica do gás ideal. Vamos introduzir essa questão do calor e vamos resolver alguns problemas. Bom, iniciando essa ideia do gás ideal, vamos partir da seguinte construção. Quando eu tenho um corpo sólido e esse corpo sólido ele é aquecido, a gente observa que suas dimensões aumentam. Isso se nós tivermos um coeficiente de dilatação térmico positivo, Então, esse corpo sólido vai aumentar suas dimensões espaciais quando ele é aquecido. Agora, a gente não pode fazer a mesma coisa em relação ao gás. Porque o volume desse gás, as dimensões desse gás, de um fluido no estado gasoso, ela vai depender do espaço aonde aquele fluido gasoso está contido. Então, nós precisamos definir alguma forma de descrever esse conceito, esse sistema. E para isso a gente vai fazer a construção que nós chamamos de modelo de gás ideal. Então, eu acho que aqui cabe uma certa discussão do que é um modelo na física, ou qual que é essa ideia que nós temos de um modelo quando nós falamos de um sistema físico. O modelo nada mais é do que uma abstração, uma simplificação de um sistema real. Eu costumo dizer que a gente pode imaginar um modelo da seguinte forma. Se eu tiver uma fotografia de uma pessoa, eu tenho ali as características exatas que essa pessoa tem. Dimensão, características tipo cor do cabelo, cor dos olhos, cor da pele, distância entre olhos, boca, nariz, todas as características estão representadas exatamente como da pessoa naquela fotografia. Mas eu posso fazer, ao invés de uma fotografia, eu posso fazer um desenho caricato, uma caricatura de uma pessoa. Normalmente quando a gente faz uma caricatura, o que a gente tem? A gente não vai ter a representação exata daquilo. A representação que nós temos ela é figurada, mas ela leva as características essenciais que aquela pessoa tem. Então, queixo, nariz, orelhas, dente, testa, careca, tudo isso vão ser enfatizados no modelo, que não corresponde exatamente à realidade. Essa característica enfatizada na caricatura faz com que, se você bater o olho num desenho, numa caricatura, você vai saber de quem é. Mas a correlação que aquilo tem com a realidade não é direta. É exatamente isso que o modelo faz. Ele dá ênfase em certas características que são essenciais, que são de interesse para quem está observando esse modelo, e por outro lado ele elimina várias outras características que não são tão interessantes assim, mas que, se fôssemos levar todas elas ao pé da letra, ficaria muito mais complicado de descrever isso. Então, essencialmente a gente pode fazer essa analogia de que um modelo é uma caricatura da natureza, aonde que nós vamos estar representando são características essenciais que nos são importantes para aquele modelo em questão, e características que não são essenciais, a gente simplesmente a gente despreza e não descreve dessa forma. Dá para entender assim? Então, o modelo na física, ele sempre vai fazer essa característica, enfatizar algumas coisas e jogar fora um monte de outras. O modelo de um gás ideal nada mais é do que uma aproximação desse gás real dentro de certas características que nós desejamos. E por que o modelo em geral funciona? Primeiro, porque a gente pode aproximar um problema real do problema a ser modelado. Então, eu posso representar bem gases reais
através desse modelo de gases ideais. Quando que isso dá certo? Quando eu tiver baixas densidades. Se eu tiver um gás muito denso, aí ele já não vai ser muito mais bem representado pelo esse modelo de gás ideal. Em geral, a gente não trabalha com gases em características muito densas. A gente trabalha com gases a pressões e densidades relativamente baixas. Então, a gente pode usar esse modelo. E, naturalmente, isso é importante porque através de uma representação simples, a gente consegue estudar mais aprofundadamente, o modelo de gás ideal. Vamos imaginar que nós temos um gás ideal dentro de um reservatório cilíndrico que tem um pistão móvel, de forma que eu possa fazer variar o volume que esse gás tem. E esse modelo de gás ideal, ele deve respeitar as seguintes propriedades. Esse gás, quando mantido a temperatura constante, a pressão ela é inversamente proporcional ao volume. Ou seja, eu tenho uma relação onde que pressão é inversamente proporcional ao volume. Essa relação aqui é conhecida como a lei de Boyle. Então, essas relações foram conhecidas empiricamente. Muito, como a gente já comentou aqui, muito da termodinâmica foi desenvolvido através da experimentação. Termodinâmica é essencialmente uma área experimental que foi construída suas bases teóricas a partir da observação. Então, o que se observava? Que se eu mantivesse uma temperatura constante, a pressão do gás é inversamente proporcional ao volume. Ou seja, se eu diminuir o volume, eu aumento a pressão. Se eu aumentar o volume, eu diminuo a pressão. Então, a gente pode representar isso matematicamente dessa forma. Certo? Por outro lado, se eu puder manter a pressão constante, então se a pressão do gás é mantida constante, o volume é diretamente proporcional à temperatura. Então imagine a situação onde que eu possa ter um volume variável, naquele nosso modelo, aquele êmbolo varia. Se eu mantiver a pressão constante, digamos pressão atmosférica, não vou imprimir uma pressão diferente disso, manter esse sistema na pressão atmosférica, conforme eu aumento a temperatura, eu aumento também o volume. Então, eu tenho uma relação onde que como eu estou escrevendo ali, o volume é diretamente proporcional à temperatura. Essa é conhecida como a lei de Charles. Nós vimos que um sólido tem essa mesma característica. Então é esperado que os gases também tivessem. Se eu mantiver agora o volume constante, então fixo o volume do gás dentro do meu reservatório e faço variar a temperatura. Também se observa que a pressão vai ser diretamente proporcional à temperatura. Então a pressão é diretamente proporcional à temperatura quando o volume é mantido constante. A essa observação, a essa característica, então, ela é conhecida como lei de Gay-Lussac. Juntando essas três características, o que a gente observa? Pressão é inversamente proporcional ao volume. Volume é proporcional à temperatura e pressão é proporcional à temperatura. Se eu passar esse volume de forma que o produto pressão vezes volume, isso aqui deve se manter mais ou menos constante e vai variar com a temperatura de ambos os lados. Então eu poderia reescrever isso tudo de uma forma onde pressão, volume é proporcional à temperatura. Isso tudo vem de observações, que são, como nós estamos discutindo aqui, perfeitamente em acordo com observações que a gente tem na realidade. Como que a gente, então, através de uma relação de proporcionalidade, a gente passa por uma relação de igualdade? A gente tem que ter algum fator, alguma constante que vai dar essa proporcionalidade aqui. Essa constante, na verdade, não é uma constante, mas são duas constantes que a gente tem nesse caso, depende justamente do quê? Da quantidade de matéria que nós temos. Então, essa quantidade de matéria é dada pelo número de moles que o gás tem
naquele volume, naquela dimensão. E existe a relação também de uma constante, que é chamada constante do gás ideal, ou essa letra R, que vale 8,314 Joule por mol Kelvin. E essa equação, que é extremamente famosa, todos já viram, estão acostumados com ela, é dada a equação do gás ideal. Então, essa equação representa mais para frente nós vamos ver, ela representa uma equação de estado, uma função de estado. Lembra que nós falamos na aula passada? Uma função de estado, uma função termodinâmica de várias variáveis, de pressão, de volume, de número de matéria, de quantidade de matéria e de temperatura. Então é uma função de várias variáveis e que ela caracteriza para a gente um estado determinado dessa matéria. Nesse caso, um gás. Então, dadas certas situações, certas condições de pressão, de volume, de temperatura, uma certa quantidade de matéria vai se comportar de uma forma. Em outras condições, aquela quantidade de matéria vai se comportar de uma forma, pode se comportar de uma forma diferente. E isso caracteriza para nós diferentes estados que a matéria pode estar para esse nosso sistema termodinâmico. Tranquilo, gente? Todos já viram essa equação aqui tranquilamente, né? Bom, vamos fazer um experimento vamos fazer um cálculo bem simples aqui, que é, com base nisso que nós vimos, na equação do gás ideal, vamos imaginar qual seria o volume ocupado por um gás ideal, nesse nosso modelo de gás ideal, para uma certa condição de pressão e de temperatura. Então vamos colocar aqui nas chamadas CNTPs. Sabe o que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. E o que quer dizer condições normais de temperatura e pressão? 0 graus Celsius. Então, isso aqui é uma pressão atmosférica de 1 atm, que é equivalente a 1,01 vezes 10 na 5 Pascal, a uma temperatura de 273 Kelvin ou 0 graus Celsius. Alguns autores usam 25 graus Celsius como CNTP, tá? Mas o mais usual é 0 graus Celsius. Então, nessas condições, qual que seria o volume de 1 mol de um gás ideal?